internautas, tudo bem com vocês? Graça e paz. Eu sou José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho, o vídeo final, sobre após o arrebatamento. O que vai acontecer com esse planeta após o arrebatamento, depois que a Igreja de Cristo partir daqui. Mas antes de nós passarmos esse vídeo, que é o segundo vídeo, o vídeo final sobre esse assunto, eu gostaria muito que você inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse o nosso canal com mais pessoas. Lembrando que no nosso canal já tem algum tempinho já oração diária. Todos os dias nós temos orações para que você possa acompanhar. E 2, 3 vezes por semana nós temos então alguns estudos acerca da palavra de Deus. Então, sem demora, vamos ao estudo de hoje. Após o arrebatamento, parte 2. Nunca em toda a história da humanidade houve nação que tenha adotado o ateísmo como religião oficial, a não ser a Rússia, da extinta União Soviética. Ela está na história como o país que se opõe a Deus, e os 10 mandamentos do comunismo, subscritos pelos líderes comunistas, ensinam basicamente que não há Deus nenhum, e se porventura existissem, dizem eles, seria proibido a sua entrada nos países comunistas. Um estudo meticuloso das profecias mencionadas no início deste assunto mostra que Gog, a nação do extremo norte da terra, invadirá Israel nos últimos dias. Essa região que hoje constitui o bloco de nações, a Bíblia localiza ao norte de Israel. Ler Ezequiel 38, verso 6 ao verso 15, Ezequiel 39, verso 2, Joel 2, verso 20. Vejamos a lista completa dos atacantes: Magog, Meseque e Tubal. Ezequiel 38, verso 2 e 3. Persas, etíopes, Put, Gomer, Togarma e muitos povos. Ezequiel 38, verso 5 e 6. Líbios e etíopes. Daniel 11, 43. Pelo estudo dos capítulos 38 e 39 de Ezequiel e mais Gênesis 10, vemos que muitos nomes geográficos estão hoje modificados e divididos, a evolução das línguas e os problemas de tradução e transliteração. O estudo comparativo da etnologia antiga e moderna dessas regiões facilitará a identificação delas. Gog, Magog, Meseque e Tubal. Ezequiel 38, verso 2 e 3. No versículo 2, a tradução brasileira emprega a expressão príncipe de Rosh, sendo Rosh a transliteração direta do hebraico, que muitos pensam significar a Rússia, nesse contexto da profecia de Ezequiel. As versões de Almeida atualizada e corrigida empregam a expressão príncipe e chefe. Gog, o próprio texto bíblico explica que se trata do governante de Meseque e Tubal, na terra de Magog. Magog, Meseque e Tubal, regiões primitivamente ocupadas pelos citas e tártaros, correspondente hoje à moderna Rússia. Joséfo, o historiador judeu, declara que Magog ocupa a região dos citas e tártaros. Joséfo, volume 1, página 6 e verso 1. Meseque converteu-se geograficamente em Moscou, ou Moscova, como escrevem os russos. Tubal é o moderno nome de Tobolsk, uma das principais cidades russas. Gomer e Togarma. Ezequiel 38, verso 6. Gomer veio a ser a Germânia, que modernamente é a Alemanha. Togarma corresponde à Armênia e Turquia. Persas, etíopes e Put. Ezequiel 38, verso 5. A Pérsia tem o moderno nome do Irã. Ela adotou este nome em 1935. Em 1932, ela firmou um acordo com Moscou no sentido de que, em caso de guerra, as forças da Rússia terão permissão para cruzar seu território para atacar na Mesopotâmia. Segundo esta profecia de Ezequiel 38, verso 5, o Irã tornar-se-á comunista ou pró-comunista. A Etiópia moderna é fácil localizar pelo seu nome, Abissínia. A Etiópia original ficava na bacia do rio Tigre e Eufrates. Gênesis 2, verso 3. Daí seus habitantes imigraram para a África e fundaram o extenso reino da Etiópia, do qual hoje a Abissínia é uma pequena fração etíopia. Etiópia é a palavra grega e em hebraico é Cush ou Cush. Os etíopes originaram muitos povos africanos.
Put é a atual Líbia, vizinha do Egito. A Put primitiva era uma região muito mais extensa. Esses dois últimos povos, líbios e etíopes, são também mencionados na profecia de Daniel 11:43, pertinente ao mesmo assunto em pauta. Os motivos da invasão dos reinos do norte a Israel são exclusivamente dois: as riquezas de Israel, inclusive as do Mar Morto, Ezequiel 38, 11 e 12, e também pela posição estratégica que Israel ocupa. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ezequiel 5:5. Mas as nações que invadirem Israel serão derrotadas pelo próprio país Israel. Ezequiel 39, 4 e 5. Será uma sobrenatural intervenção divina. Ezequiel 38, 19 e 20. Haverá também a rebelião entre as próprias tropas atacantes. Ezequiel 38, 21. Tremendos flagelos sobrenaturais atingirão em cheio o inimigo. Ezequiel 38, 22. O morticínio será incalculável. Ezequiel 39, 11. Serão tantos os mortos que Israel levará 7 meses para sepultá-los. Ezequiel 39, verso 12. Muitos confundem esta guerra de Gog e seus aliados contra Israel com a batalha do Armagedon, que trataremos em um outro assunto. Há muitas diferenças entre os dois conflitos. O atacante de Gog contra Israel ocorrerá no início da 70ª semana de Daniel. Daniel capítulo 9, verso 27. Isto é, o início da grande tribulação, ou um pouco antes. Já o Armagedon ocorrerá no final da semana. A queda total do inimigo e seus aliados originará um tremendo vazio e desequilíbrio na liderança do poder político e bélico mundial. Hoje, os países poderosos que fazem pactos militares e pactos econômicos, enquanto os Estados Unidos estabeleceram o Tratado da OTAN de defesa do Ocidente. O vazio deixado pela queda desses reinos deixará o caminho pronto para o surgimento imediato do Anticristo, um líder e salvador da crítica situação mundial. A conversão em massa dos judeus. Como resultado da intervenção divina, milagrosamente salvando Israel do certeiro extermínio, os judeus e as nações da terra reconhecerão que há um só Deus que governa todas as coisas. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Ezequiel 39, verso 21 e 22. Isso resultará na conversão de muitos judeus e no derramamento do Espírito Santo. Em Joel 2, verso 20, vemos que o Senhor destroçando os exércitos invasor que vem do norte. E no verso 28, temos a promessa do derramamento do Espírito Santo. Essa promessa cumpriu-se parcialmente no dia de Pentecostes, Atos, capítulo 2, verso 16 e 17. O cumprimento parcial da promessa do Espírito Santo. E dizemos parcialmente, por duas razões. Primeiro, em Joel 2,20, fala de derramar o Espírito, o que significa um derramamento pleno. Já em Atos 2,17, a palavra fala de derramar do Espírito, o que significa um derramamento parcial. São pequenas palavras que alteram grandes coisas em um texto. Segundo o dia de Pentecoste, e desde então, não se cumpriram os sinais preditos em Joel 2, 30 a 31, os quais somente ocorrerão durante a grande tribulação. Lê Mateus 24, 29, Atos 2, 19 e 20, Apocalipse 6, verso 12 ao 14. Haverá, portanto, um grande derramamento espiritual entre os judeus, resultando em muitas conversão. Ler Joel 2, 31 e 32. Atentando bem para a conjunção e, que liga o versículo 31 ao 32. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24, verso 9. Esta última referência é muito aplicada à igreja, quando se trata de Israel nesse tempo e daí para frente.
O derramamento do Espírito Santo, que teve início entre os judeus no dia de Pentecoste, foi interrompido, mas terá então um pleno cumprimento e procederá de fato o dia do Senhor. Atos 2, 17 e verso 20. Os 144 mil israelitas salvos durante a grande tribulação. Esta obra começará nesse tempo, serão selados por anjos de Deus. Esse selo é certamente o que está descrito em Apocalipse 14:1. Esses 144 mil são os representantes das tribos. Certamente dentre eles sairão os missionários que levarão ao mundo a palavra de Deus, conforme afirma a profecia de Isaías, em 66, verso 19. Eles substituirão a igreja na obra do testemunhar de Deus. Deus nunca ficou sem testemunho, nem mesmo durante a apostasia de Israel. 1 Reis 19:19, Romanos 11:5. A mensagem que eles pregarão não é o evangelho que conhecemos, mas o chamado evangelho do reino, Mateus 24:14, o qual anuncia a eminente volta do Senhor à terra e o julgamento das nações impertinentes. Este evangelho foi anunciado por João Batista, Mateus 3, verso 2, por Jesus, Atos 4, verso 23, e pelos 12 apóstolos, Mateus 10, verso 7. Mas como os judeus rejeitaram o rei, o evangelho passou a ser anunciado por todas as nações, Mateus 28, verso 19. As palavras de Jesus em Mateus 10, 23. Sem dúvida, referem-se a esse tempo em que os judeus pregarão o evangelho antes da sua volta. Os pormenores do contexto da passagem em foco mostram tratar-se de eventos futuros. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugei para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. O resultado do testemunho dos judeus durante a grande tribulação vê-se na enorme multidão salva dentre todas as nações, na época da tribulação. Ler Apocalipse 6, verso 9 ao verso 11, Apocalipse 7, verso 9. Os mensageiros de Deus sofrerão muito. Lê Mateus 25, 42, 43. O evangelho do reino é constituído de ensino, pregação e milagres. Mateus 4, verso 23. Logo haverá muitos milagres. Predominância de uma confederação de nações. No dia 23 de maio de 1957, um tratado foi assinado em Roma, que sem dúvida foi o primeiro passo do cumprimento da antiga profecia de Daniel sobre a existência da futura confederação de nações, como a última forma de expressão de poder geopolítico mundial. A profecia está no capítulo 2, repetida no capítulo 7 de Daniel. No Apocalipse, ela é também vista a partir do capítulo 13. Esse tratado teve vigência a partir de 1º de abril de 1958 e o seu objetivo fundamental é a unificação da Europa mediante a formação dos Estados Unidos da Europa. Os 6 membros fundadores foram Itália, França, Alemanha, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Os novos membros foram mais tarde admitidos. Outros estão a esta coalizão de nações a ser formada segundo a profecia, na área geográfica do antigo Império Romano. Está predita em Daniel 2, verso 33, Daniel 41, verso 44. Daniel 2, verso 33, 41 e 44. Daniel 7, verso 7, verso 8, verso 24 e verso 25. Apocalipse 13, verso 3 e verso 7. A profecia bíblica destaca as pernas de ferro e os pés em parte de ferro, em parte de barro, de Daniel capítulo 2, verso 33. O Império Romano sob a forma de 2 pernas da profecia já ocorreu, mas sob a forma dos 10 dedos dos pés, artelhos, nunca existiu. Está claro que Daniel capítulo 2, verso 41 ao 44 ainda não se cumpriu. Não é o caso dos versículos 32 e 40, que já pertencem à história. Basta ler os versículos 40 e 41 para se notar que entre eles há um hiato de tempo. Glória ao Todo-Poderoso, graça e paz.